Olá, seguidores. No vídeo de hoje eu vou explicar aqui uma estratégia que menciono aí em outro vídeo. Acho que foi num vídeo Barganhas versus Cilada, mas que acredito que seja um tema importante e que seja um vídeo válido aqui para ter um vídeo aqui apenas para esse tema, já que resolve um problema que muitos investidores de fundos imobiliários já passaram, que é fazer um investimento errado quando ainda não tinha capacidade de avaliar adequadamente os ativos. Daí fica com um prejuízo enorme um ativo e depois não sabe o que fazer com aquele fundo tranqueiro na carteira, não sabe como proceder para recuperar aquele prejuízo. Aí eu vou explicar aqui essa estratégia. Então vamos lá, que é o Thiago PS, do canal Fique Esperto. Então, essa estratégia aqui, ela consiste em basicamente utilizar FOFs para recuperar prejuízo que você teve com um fundo de papel ou de tijolo que acabou perdendo os fundamentos. E aqui, não sei se você sabe, mas FOFs são a classe de ativos que mais cai quando temos um mercado de baixa. Cai mais do que fundos de papel. Fundos de papel são o que menos cai, né? Depois vem os fundos de tijolos. Em seguida aqui são os FOFs que mais caem. E uma das razões para isso é que eles não conseguem gerar tanto ganho de capital e com isso os rendimentos tendem a cair. Apesar de que tem alguns FOFs que são bem passivos, é que acaba que o mercado de baixo nem interfere em nada, né? Mas é mais meio que como um costume aqui de mercado, os FOFs caírem mais do que as duas outras classes. Daí, o que pode acontecer é de um FOF cair mais do que um fundo de papel ou um fundo de tijolo tranqueira. Algo que não faz muito sentido, né? Já que a maioria dos FOFs eles são bem tranquilos, não cometem assim tantos erros, já que tem uma pulverização, uma diversificação ali dentro, acaba que não tem tantos erros graves assim, ali dentro. No entanto, acredite, há muitos casos em que FOFs sem nenhum problema caem mais do que outros fundos cheio de problema. Como por exemplo, aqui posso citar a FOF 11. Aqui nesse print, estou exemplificando aqui, o FOF da Kinea, que chegou a apresentar aqui uma queda de 34%. Se a gente pegar aqui nesse ponto, aqui provavelmente no começo aqui de fevereiro. É, já aqui nesse print, vocês estão vendo o comportamento de um fundo de tijolo com fundamentos bem fracos, que tenho certeza que os cotistas não estão muito satisfeitos por aqui, e que inclusive tivemos notícias negativas referente a alguns ativos aqui desse fundo de tijolo. E por aqui, considerando o mesmo período de um ano atrás, fechando aqui mais ou menos em fevereiro, a gente teve uma queda de aproximadamente 39%. Aqui uma queda acima de CAFOF 11, mas ao menos são de patamares assim não tão distantes, aqui entre 35% e 40%, tá mais ou menos que na mesma faixa. Sendo que, como eu disse, que no meio do caminho, esse fundo aqui, tijolo, teve notícias bem negativas que vão impactar a renda aqui do fundo no futuro. Esse aqui é um fundo tijolo, provavelmente a renda vai cair daqui a algum tempo. Já em CAFOF 11, a gente tem uma queda de dimensões similares, mas caindo sem nenhum motivo mais ligado aos fundamentos. Até mesmo considerando aqui também a questão aqui da queda de 12 meses, né, no último ano, nota que uma queda de 29%, nota aqui uma queda de 35%, então meio que mantendo ainda o mesmo patamar. Daí, basicamente, a estratégia que consiste em fazer a troca do fundo tranqueira pelo FOF, já que a queda do fundo tijolo foi por conta de fundamento, já do FOF foi única e exclusivamente que por questão de volatilidade do mercado. Então, nessas circunstâncias, que a FOF 11 tem muito mais facilidade em recuperar todo o prejuízo do que ficar insistindo aqui no erro aqui com um fundo que tem fundamentos frágeis. Aqui no caso, esse exemplo que eu estou dando, o fundo até que conseguiu emplacar uma alta aqui bem relevante aqui no final de janeiro e também aqui no final de fevereiro. No entanto, devido a ter uns fundamentos ruins,
com possível queda da renda aqui no futuro, provavelmente não é um fundo que vai conseguir voltar aos mesmos patamares de um ano anterior. Já que a FOF11, eu imagino que seja um fundo em que, com as condições mercado normalizando, volte tranquilamente aqui para a faixa dos R$ 100. É, e aqui foi até bom ter pego um exemplo em que o fundo tranqueira caiu mais, pois é importante saber que nessa estratégia nem sempre vai ser possível recuperar todo o prejuízo. Mas só de realizar a contenção de danos, não está piorando a situação e permitir uma recuperação parcial, já é algo excelente, já acredito que seja mais que suficiente. Outro ponto importante aqui, você não precisa ficar segurando esse FOF aqui para o resto da vida, você pode encarar ele como sendo um investimento intermediário, é meio que uma ponte para outro fundo superior. Mas então, por que não ir direto aqui para um fundo de alta qualidade, sair da tranqueira e para um fundo de alta qualidade? Isso aqui, porque geralmente esses fundos de mais alta qualidade eles caem menos, né? Oferecendo aqui menor potencial de recuperação do prejuízo. Veja que, por exemplo, nesse print BTLG11, o fundo de referência aqui no segmento logístico, o mesmo aqui do fundo tranqueira aqui desse exemplo, está com uma queda aproximadamente 3 vezes inferior aqui ao do outro fundo. Contudo, aqui é o seguinte, a troca de um fundo tanqueiro para outro de qualidade é, acaba que essa troca direta do fundo tanqueiro para um fundo de qualidade nem sempre é tão confortável, né? Já que a diferença de queda aqui é bem diferente. Então, acaba que o FOF ele tem mais potencial de recuperação aqui do que o fundo de alta qualidade, já que caiu mais e não caiu mais sem perder os fundamentos, provavelmente tem uma maior possibilidade de seguir, de conseguir recuperar. A questão é que é difícil sair de um fundo que caiu, né, que está caindo. Assumir prejuízo é algo muito difícil, precisa de um nível de maturidade bem elevado, né? Você reconhecer que você entrou e você fez um investimento ruim, assumir esse prejuízo, mas ter noção de que você não precisa recuperar um investimento errado nele mesmo. Você pode fazer essa recuperação em outro ativo. Então, eu acho muito válido utilizar então Force aqui nessa estratégia tática. Enfim, acho que é uma excelente saída aqui para quem fez compras aqui no compras erradas. Então foi isso, galera. Espero ter curtido. Peço aqui o seu like e lembre que nada aqui é recomendação de compra de venda, ok? Até a próxima.